Façam um excelente dia, meus amados. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário das 6 da manhã. Estamos aí iniciando um novo dia para esse nosso encontro especial, para a gente falar sobre as chaves do encontro, do caminho interior. Hoje eu vou falar sobre os caminhos do rei e os caminhos do guerreiro, a diferença entre os dois e qual seria o melhor caminho espiritual, para fazer o caminho do guerreiro e o caminho do rei. Caso você não saiba, essas são duas linhas de desenvolvimento, dois caminhos que existem dentro da jornada de busca espiritual. E eu vou elucidar um pouco para você, vou falar um pouco sobre os dois caminhos, vou fazer uma comparação entre os dois e mostrar para você qual que é o mais importante, qual você deve usar, qual caminho espiritual é mais rápido, qual é mais seguro. Então nós vamos traçar aí alguns paralelos sobre esses dois caminhos espirituais, o caminho do guerreiro e o caminho do rei. E para começar essa aula de hoje, eu quero começar com uma historinha de Buda, uma história muito interessante que vai contextualizar todo o processo para vocês. Mas antes da gente iniciar por essa história, quero desejar a todos vocês um excelente dia. Hoje é sábado, eu tô meio perdido aqui nos dias, mas façam um excelente sábado, que o dia de vocês seja abençoado e que a gente possa agradecer por mais esse dia, acordar e ter a oportunidade de viver, de trabalhar e de servir, o nosso Senhor, esse universo maravilhoso que a gente vive hoje. E eu quero que você faça algumas respirações aqui junto comigo para que a gente possa sentir um pouco desse pulso, dessa energia. Duas respirações simplesinhas aqui, ó. Você vai, puxa fundo e vamos soltar, beleza? Vamos lá. Faz um som, o som é importante que você manifeste a energia, tá? Mais uma vez. É isso, meus amados. Sábado, um excelente dia para vocês. Vamos que vamos. Para começar, então, essa nossa aula de hoje, falando sobre os caminhos do guerreiro e os caminhos do rei, qual a diferença dessa jornada espiritual, eu quero começar contextualizando para você, falando sobre uma história de Buda, Buda, um grande mestre iluminado indiano, mas às vezes as pessoas não sabem muito bem de onde Buda veio. Buda era da Índia, certo? Todo o budismo ele foi criado na Índia, embora o budismo ele tenha encontrado ramificações no Tibete, na China, no Japão, etc. Certo? Qual que foi o grande lance? Buda, quando ele se iluminou, ele passou muitos anos, até os 80 anos, conta a história, que ele passou a vida dele inteira peregrinando, ensinando, certo? O que Buda ensinava? Buda ensinava um sistema chamado sutras, tá? Quando vocês procurarem todo o conhecimento espiritual budista, vocês vão entrar em contato com os sutras. O que são os sutras? São as escrituras de Buda com os ensinamentos. Por exemplo, você tem o Sutra do Coração, Prajnaparamita. Esse sutra é um dos sutras mais poderosos que tem de Buda. É um conhecimento muito profundo, um conhecimento muito interessante, muito transformador, certo? E nos sutras de Buda, ele tem aquela divisão entre o que deve ser feito e o que não pode ser feito. Olá, Fátima, bom dia. Leandro, Mônica, excelente dia, queridos. E os sutras, eles se relacionam com, por exemplo, o evangelho cristão. Ele é do mesmo teor do evangelho cristão, não com o mesmo tipo de informação, tá? O mesmo teor. E eu vou explicar o que significa isso mais pra frente. Então ele tem o mesmo teor que o evangelho cristão, ele tem o mesmo teor que algumas escrituras indianas, certo? Então, qual que é a ideia dos sutras? Pega essa ideia, tá? O sutra, ele fala o que você deve fazer e o que você não pode fazer, tá? Presta bastante atenção nisso. Quando nós trazemos isso para a escritura do yoga, por exemplo, os sutras de Patanjali, que foi um mestre indiano, a primeira escritura sobre yoga são os sutras de Patanjali, e ele é anterior a Buda, olha que interessante. Ele já falava sobre essa diferença
entre coisas que devemos fazer e coisas que não podemos fazer. Então ele tinha dois termos, né? Na escritura do yoga existem oito portas, que é chamado de Ashtanga Yoga, o yoga das 8 portas, certo? Então na Ashtanga Yoga é dito que existem 2 passos dentro dessas 8 portas, existem 2 portas muito interessantes. A primeira é tapas, chama tapas, é um termo que significa continência, o que você não pode fazer de fato, tá? Então tapas ali está registrado tudo o que você não deve fazer. E em niyamas, que significa observância, são as coisas que você deve fazer. Então, fazendo um paralelo, tá? Para você entender. No Sutras de Patanjali, nos Sutras de Buda e no Evangelho de Jesus Cristo, todos eles são escrituras de temática, né, com esse título de sutra. Por quê? Ele fala o que você tem que fazer e o que você não pode fazer. Pegou? O que significa isso? Isso é o caminho do guerreiro, certo? Esse é o caminho do guerreiro. O guerreiro, pensa que você é um guerreiro, tá? Dentro de um exército, na linha de frente de batalha. O guerreiro, ele obedece a ordens, tá? Então, ele recebe a ordem de isso você faz, isso você não faz, certo? Esse é o caminho do guerreiro, basicamente, para você entender. E Buda, ele ensinava exatamente o caminho do guerreiro através do sutra. Ele viajou por muitos e muitos anos ensinando o caminho do sutra, ensinando o caminho do guerreiro, certo? Isso você pode fazer, isso você deve fazer e isso você não pode fazer, tá bem? Esse é o caminho do guerreiro. Então, quando nós nos relacionamos com a nossa vida através do caminho do guerreiro, sempre vai ser uma batalha de lapidação, de aprimoramento, de desenvolvimento, certo? Nós sempre vamos estar lutando, porque essa é a missão do guerreiro. O guerreiro, na tradição hindu, é chamado de kshatriya. Esse é um título muito interessante. Quando você vai estudar, por exemplo, o Bhagavad Gita, que é a maior escritura indiana, e é onde você tem o verdadeiro conhecimento sobre yoga, né? São as 2 escrituras, os Sutras de Patanjali e o Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita você tem a conversa entre Krishna e Arjuna. Krishna, ele vai representar a divindade, ele vai representar o eu superior, a alma, o espírito. E Arjuna vai representar a personalidade, o nosso lado humano, o nosso lado fraco, o nosso lado com dificuldades. E Arjuna, ele é um kshatriya, ele é um guerreiro, né? Dentro da casta indiana, essa é a segunda casta, né, mais importante, a casta dos guerreiros, dos kshatriyas. Então é uma casta extremamente valorizada, né? Era uma casta extremamente valorizada no sistema tradicional indiano. Então o que acontece? Todos nós que estamos buscando desenvolvimento, que estamos lapidando a nossa personalidade, nós estamos fazendo o caminho do guerreiro. Então 90% das pessoas que estão na busca espiritual, elas se desenvolvem espiritualmente através do caminho do guerreiro, fazendo ali, mesmo que elas não tenham acompanhamento dos sutras, elas inconscientemente elas já vão caminhando dentro dessa temática do sutra, que é o que você pode e o que você não pode fazer, certo? Tá claro até aqui? Coloca aí para mim se tá claro, se vocês entenderam o que é o caminho do guerreiro, tá bem? Só para a gente acompanhar junto e eu saber como que eu posso falar, como que eu posso fazer, se eu tenho que aprofundar mais, se eu me mantenho aqui no nível semi-raso, né, onde não tem perigo de afogamento, tá bem? Então me falam se faz sentido, se ficou claro para vocês o que é o caminho do guerreiro, tá bem? Interage comigo, interage comigo! Ó, sábado, 6 da manhã, hein? Pelo amor de Deus, gerando conteúdo aqui para vocês. Tem que interagir, tem que meter esse dedão no comentário aí e fala boa para nós. Vamos lá. Então, esse é o caminho do guerreiro, beleza? Agora, o que é o caminho do rei? Dentro dessa jornada, é aí onde entra a historinha de fato, né? Buda, quando ele estava na jornada, fazendo todo ali o ensinamento dele, levando os sutras, ele chegou numa cidade onde o rei, ele era muito bondoso. O rei, ele era muito espiritualizado. E ele ensinou para o rei toda a parte dos sutras, ensinou aquele povo.
E todo mundo gostou muito, todo mundo ficou fascinado e o rei ficou apaixonado pela presença do mestre, né? Gautama, de Buda. E só que o que acontecia? O sutra de Buda, ele é pesado, né? Ele indica que você seja como eles diziam, um sannyasi, um renunciante, né? Você tinha que ser um renunciante, renunciar às suas coisas e virar um peregrino. Começar a caminhar pelo mundo ensinando o conhecimento de Buda, né? E só que o rei era um rei, ele tinha um reino, ele tinha um povo para cuidar, e ele cuidava muito bem daquele povo. Ele realmente se dedicava a tudo aquilo. Ele amava aquele povo, ele amava servir as pessoas. E diante disso ele chegou em Buda e explicou, falou a situação dele, falou: Senhor, eu concordo muito com o que o senhor está falando, gostaria de fazer, mas eu não posso, tem essa limitação. Eu sou um rei e eu tenho a responsabilidade com o meu povo. E aí o que acontece? Ele pega e questiona Buda: o senhor não teria uma forma, presta atenção nisso, cara, isso aqui é pesado, hein? Aí ele falou assim: o senhor, por acaso, Buda, não teria um ensinamento que eu pudesse continuar fazendo o que eu estou fazendo, mas mesmo assim praticando o que você ensina? E ele: sim, tenho. Eu tenho o caminho do rei para você. O caminho do rei ele é diferente. Por quê? O rei, ele não recebe ordens de ninguém. O rei é aquele que toma as decisões e dá as ordens. Ele dá a direção. Então o rei, ele não tem ninguém acima dele. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Ele que decide, olha que loucura isso. Ele que decide o que é certo e o que é errado. O que pode ser feito, o que não pode ser feito. É ele que decide. Não existe nenhuma força maior que a do rei. Isso humanamente, tá? Estou falando humanamente. Então o rei, ele é extremamente poderoso. Ele faz o que ele quer, ele desfruta, ele não batalha. Essa é a grande diferença. O rei desfruta, porque o rei ele é. Ele já é todo o poder, ele já é tudo que ele poderia ser. Ele não tem o que ser melhor, ele chegou no ápice, sacou? Ele simplesmente se reconheceu como uma manifestação do divino na Terra. Olha que pesado isso, pesadíssimo, cara. Se você entender o que eu tô falando aqui, a coisa já começa a virar uma chave, certo? E aí o que acontece? Ele ensinou o Tantra para o rei. O que é o Tantra? O Tantra é o caminho do desfrute. Qual que é o grande lance? Qual que é o grande lance aqui? A maioria das pessoas não entende que nós já somos, eu já venho falando isso em algumas aulas aqui. Nós já somos tudo o que nós temos que ser internamente. Nós já fomos feitos prontos, ok? Só que o que acontece? Nós decaímos daquele estado original para um estado, lembra que eu falei em algumas aulas passadas, um estado de mendicância, certo? Nós perdemos o contato com a nossa verdadeira essência e acabamos nos identificando com uma individualidade ilusória. Por isso que qual que é a luta? Qual que é a luta do guerreiro? É uma luta para voltar, sair dessa queda, dessa identificação com a individualidade e retornar para a identificação com a essência, com aquilo que a gente é de fato. Esse é o caminho, só que o guerreiro luta. O rei, ele não luta. O rei, ele reconhece. Olha essa diferença. O guerreiro luta. O rei reconhece. Ok? O guerreiro, ele vai buscar de todas as formas, colocar toda a energia que ele tem para ir contra essas questões da humanidade dele, da personalidade, das limitações e conseguir retornar para essa conexão essencial, para esse estado original dele. Ele luta. Agora o rei não, ele não vai lutar. O rei, ele simplesmente vai reconhecer o que ele já é. Olha que louco isso. E aí muda. E aí tem muita gente que pergunta: qual que é o melhor caminho? Coloca aí para mim. Coloca para mim. O que você prefere ser? O que você acha que é o melhor caminho espiritual? Porque são dois caminhos, tá? Você entende? São dois caminhos que vão te levar para o mesmo lugar. Coloca aí para mim nos comentários. Qual que você acha que é o melhor caminho?
Mesmo se você estiver vendo isso no YouTube depois, tá? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Qual que você acha que é o melhor caminho? Qual caminho você escolheria hoje, consciente, como você está ficando agora, que existe um caminho do rei, que existe um caminho do guerreiro, as diferenças entre eles, qual caminho que você acha que é o melhor? Qual caminho você faria hoje? O caminho do rei ou o caminho do guerreiro? Coloca aí para mim nos comentários para eu saber. Enquanto isso, eu tomo uma aguinha aqui para molhar a goela. Existiu um grande mestre contemporâneo, inclusive ele teve um encontro com um dos meus instrutores espirituais, que foi José Trigueirinho. Ele se encontrou com o Trigueirinho enquanto em vida, né? Eles se encontraram e todo esse processo deu um impulso ao trabalho espiritual do José Trigueirinho. E o nome desse cara, ele é Paul Brunton. Pode procurar esse cara. Assim, ele tem uns livros excelentes. Eu tinha um livro laranja dele, que agora eu me recordei que eu nem lembro onde tá. Mas enfim, Paul Brunton, ele foi um grande instrutor espiritual e ele ensinava muito sobre o caminho do guerreiro e o caminho do rei. Só que ele tinha uma nomenclatura diferente. Ele falava o caminho longo e o caminho breve. O caminho longo é o caminho do guerreiro. E o caminho breve, o caminho curto é o caminho do rei. Quando a gente fala isso, muitas pessoas, ó, tá vendo como vocês falaram? Caminho do rei. Todo mundo vai falar que quer o caminho do rei, né? Que o caminho do rei é o melhor. Mas a grande realidade é que não tem caminho melhor. A grande realidade é que você não usa só um caminho. Você não usa apenas um caminho. Você usa os dois caminhos ao mesmo tempo. E essa é a sacada. Por quê? Quando você só usa o caminho do guerreiro, que é o caminho do yoga, e você só luta, você tem uma tendência a se perder dentro do conflito. Você não consegue desfrutar. O guerreiro ele tem muita dificuldade em desfrutar. Ele está sempre em estado de alerta, sempre tenso. Ele não consegue desfrutar. E aí o que tem que fazer? Tem que equilibrar com o rei. Ele tem que trazer mais energia do rei. E o contrário também é verdadeiro. Se você só faz o caminho do rei, qual que é o perigo? Você fica indolente. Qual é indolente? Não sei se é essa a palavra. Você fica folgado, você fica preguiçoso. Porque eu já sou, não preciso fazer nada, não preciso me movimentar, não preciso mais lutar. E aí o que acontece? Você fica preguiçoso, você para de se desenvolver, você para de crescer. Então você precisa trazer um pouco da energia do guerreiro para combater, para lutar o bom combate. Entender que você também precisa fazer esse movimento. E por quê? Nós já não somos tudo aquilo? Somos, na essência. Mas existe uma personalidade. Aí que começa o jogo. É agora que vai começar a ficar bom esse negócio aqui dessa aula. Porque existe uma dualidade entre personalidade espiritual e personalidade humana. E essas duas coisas existem, certo? Então, na tua personalidade espiritual, na sua personalidade divina, você já é tudo que você pode ser. Já é. Você já é um rei. Você só precisa reconhecer. Mas dentro da tua personalidade, ainda existem aspectos que mesmo você já sendo consciente da sua verdadeira identidade, na sua personalidade ainda existem aspectos que necessitam de cura, que necessitam de desenvolvimento, que necessitam de lapidação. Por isso você vai usar a energia do guerreiro. Porque aí você começa a entender a diferença. Para você usar o caminho breve ele é usado interiormente. Para você usar o caminho longo, que é o caminho do guerreiro, você vai usar ele exteriormente. Então o caminho do guerreiro ele é como se fosse um martelo para lapidar a tua personalidade. Enquanto o caminho do rei é um reconhecimento, é uma lembrança do que você é de verdade, não tem esforço. Certo? Então você vai usar essas duas vias concomitantemente, simultaneamente, ao mesmo tempo. Tá? Você tem que usar esses dois caminhos. Quando você sentir que você, olha, pega essa chave, presta atenção e anota essa parada. Anota, tá? Falando por que anota, ó, eu tenho um caderninho que eu ando para cima e para baixo, ó.
Quando eu vou estudando algum livro ou preciso fazer alguma coisa, eu sou da velha guarda, ó. Eu anoto, cara. Sacou? Esse livretinho aqui, ó, se eu fosse vender pra alguém, o cara me pagaria R$ 1.000 e ainda estaria pagando barato. Porque o tanto de coisa que tem aqui dentro é absurdo. Por que eu vou falar pra você anotar? Quando você anota, você está materializando o seu entendimento, tá? Então essas coisas são importantes você anotar. O que eu quero que você anote? Quero que você entenda o seguinte: quando você perceber que você está lutando demais, que você está focado demais no caminho do guerreiro, você tem que acionar o caminho do rei. Quando você vê que você está lutando demais, que a vida está difícil demais, você tem que parar um pouco, lembrar de quem você é. Começar a desfrutar, trazer o desfrute para sua vida. Quando Deus criou o mundo, nos 6 dias de criação, quando ele terminou a criação do mundo, ele olhou e viu que aquilo era bom. O que isso significa? Ele desfrutou. No 7º dia ele desfrutou da criação. Certo? Então você tem que aprender a desfrutar também. Quando você perceber que você está desfrutando demais, você está ficando mole, que você está ficando preguiçoso, você só está curtindo, você tem que acionar o caminho do guerreiro, entrar em combate, entrar em ação, entrar na zona da pressão, entrar na zona de estresse, sacou? Então é um jogo de equilíbrio, é exatamente o que você falou, Mônica, a harmonia é entre as partes, sabe? É um jogo de equilíbrio. Então, quando você começa a compreender isso, você vira um foguete, cara. Porque a dificuldade é exatamente você estar em um lado ou no outro apenas. Fazendo da vida uma luta sem fim. E toda vez é o quê? Cansaço. Cara, eu vou te falar, eu já senti muito isso na minha jornada. Porque por muito tempo, eu desconhecia o caminho do rei. Eu só conhecia o caminho do guerreiro. E por muito tempo eu passei dentro do grupo que eu coordeno, dentro dos meus relacionamentos, eu passava, cara, arrastando a parada, levando a parada no peito e vamos, e vamos, e vamos, e vamos. E o que acontecia comigo? Eu conseguia sustentar por muito tempo aquela energia, porque eu naturalmente eu tenho essa energia. Só que o que acontece? Quando eu cansava, quando eu me esgotava, eu caía num buraco, cara. E pra mim sair dali eu levava 2 semanas às vezes, 3 semanas, dias, cara, dias e dias, pra mim conseguir fazer a energia subir de novo, entende? Porque se você fica nessa pressão, o tempo você não dá conta, cara. Você não dá conta. O corpo não aguenta, a mente não aguenta, o emocional não aguenta. E aí você cai, cara. Tua energia cai muito. E aí você fica na bad, você fica naquela depressão, naquela energia que você não consegue sair, cara. O bagulho te colocando pra baixo e você não consegue sair. Por quê? Porque você não sabe o seu verdadeiro valor. Entende? Você fica só na pressão, isso esgota. Então você tem que equilibrar isso com o caminho do rei. E o contrário também foi verdadeiro. Quando eu descobri o caminho do rei, eu comecei a caminhar, a entender, a minha vida ficou muito mais leve, só que ficou leve demais. E aí eu comecei a deixar tudo muito na boa, tudo tranquilo, tudo amor. E é muito louco, porque o grupo que eu coordeno passou por essas 2 fases. A fase onde eu chegava, cara, e eu colocava pressão. E, nossa, a galera chegava na pressão. E, era assim, pai, vamos. A minha liderança era muito impositiva, cara. Eu era um líder muito impositivo, sacou? E não quer dizer que hoje eu não faça pressão ainda, entende? Mas a questão nossa, mudou muito, porque naquela época, bem no início, quando eu comecei, a minha liderança sempre foi impositiva, certo? Dentro dos grupos que eu trabalhei. A questão quando eu entrei no caminho do rei, eu soltei, velho. Soltei a mão de tudo, falei, foda-se. Que se lasque, vai, tá tudo bom, tudo lindo. Olhava as merdas acontecendo, que se lasque, tá tudo bem, tudo bom. E aí o que acontece? Tu solta a mão das coisas. E nessa, a coisa também sai do prumo, sai do caminho.
entende? Porque não pode ser tão solto assim. E aí eu vi também, da mesma forma que eu via que eu causava problemas com a minha liderança impositiva, eu comecei a causar problemas com a minha liderança espiritual, conectado com o caminho do rei e tudo mais. Ou seja, eu errei nos dois, saca? Eu errei em usar só um ou só outro. Quando eu entendi que eu precisava equilibrar esses dois caminhos, essas duas formas de trabalho, essas duas formas de liderança, a coisa mudou um pouco para mim. Então eu mantinha aquele leve afastamento do rei, olhando para as coisas da vida, entendendo que elas estavam no fluxo natural delas, mas ao mesmo tempo atento. E quando eu percebia que algo não estava indo de acordo com aquilo que eu intuía como sendo o lugar certo para minha jornada, eu ia lá e acionava a energia do guerreiro, combatia e redirecionava o fluxo para onde eu estava intuindo naquele momento. Quando eu entendi isso, o jogo mudou para mim, em relação a muitas coisas, entende? Porque deixou de ser tão pesada a jornada, porque eu só caminhava através do viés do guerreiro, e também, naquele momento onde eu soltei, deixou de ser tão soltão, uma parada onde eu não tinha mais controle, entende? Eu não tinha, não que eu queria controle, mas que eu não tinha mais, sabe? Soltou o carro na ladeira e já era, parceiro, entendeu? E assim também não funciona. Assim também não funciona. Então é necessário encontrar essa harmonia entre o caminho breve e o caminho longo. Porque é assim que a gente vai crescer de fato. É assim que a gente vai realmente causar impacto no mundo, certo? E então, assim, eu quero que você reflita bastante. Eu quero que você reflita bastante em que ponto que você está vivendo hoje. Você está vivendo mais na pressão? Você está vivendo mais na soltura? No desfrutar? Como que está isso para você? Se você está na pressão, desfruta um pouco mais. Se está desfrutando demais, traz um pouco de pressão. Sacou? Esse esse modular que você faz entre um e outro que vai te ajudar na sua jornada, tá bem? Espero que você tenha curtido esse papo de hoje, porque assim, dá uma diferença tremenda pro caminho, né? Quando você entende toda essa parada. E a melhor coisa para você desenvolver os dois caminhos, eu vou deixar aqui um exercício prático para você, é a meditação, cara. A meditação é uma ferramenta que vai te ajudar nos dois aspectos, tanto a fortalecer a tua energia de combate, quanto fortalecer a tua energia de desfrute. Então a meditação ela é uma possibilidade incrível para que você acesse esses dois poderes, certo? Então comece a praticar a meditação e eu vou te dar uma dica aqui, tá? Muitas pessoas falam, pratica meditação e não ensinam, né? Ou quando ensinam, falam, você tem que sentar na postura tal, respirar profundo, fechar os olhos e não pensar em nada. Isso não é meditar, né? As pessoas, principalmente na internet, as pessoas ensinam as coisas de uma forma muito superficial, tá bem? Então eu vou te dar uma dica muito louca aqui, tá? Você vai falar assim, nossa, mas isso é meditação? Meu amado, isso é meditação. Eu vou explicar um trechinho, tá? Só um combinho leve para você de uma meditação ativa, que eu gosto muito de fazer. Quando eu termino meu banho gelado, que eu tenho feito nos últimos dias, eu faço essa meditação ativa para me colocar num estado mais desperto, porque fazer essas lives aqui pela manhã eu ainda estou me acostumando. Você vê que de manhã eu falo num ritmo um pouco mais lento. Se você vê uma aula minha um pouco mais à noite, eu estou um pouco mais no gás, um pouco mais, né, na energia do guerreiro. Aqui eu ainda tô meio lento, eu ainda tô, né, eu acordo 4h30, mas eu ainda tô pegando ritmo aqui nesse momento. Por quê? E aí eu tomo banho gelado para dar uma ativada no meu cérebro, para dar um bug no meu cérebro, e depois eu faço essa meditação que eu vou passar para vocês aqui agora, tá bem? Então o que você vai fazer? Você vai ficar em pé, com os pés bem plugados no chão, e você vai chacoalhar o seu corpo freneticamente por 10 minutos, tá? Freneticamente. Você não vai parar. E assim, tenta soltar todas as articulações, porque eu vejo muita gente quando vai
balançar o corpo, balança o corpo todo travado, assim, ó, parece um pedaço de pau, sabe? Não funciona, cara. Você tem que soltar, deixar o teu corpo leve, ó. Quando eu balanço, eu deixo aqui, eu deixo isso mole, eu deixo meu ombro mole, eu deixo tudo solto, entende? As articulações soltas. E eu faço um chacoalhar frenético por 10 minutos, tá bem? Por quê? O que eu estou fazendo quando eu faço uma prática como essa? Eu estou chacoalhando todas as coisas, eu estou fazendo a minha energia física e corporal se movimentar. E isso tem um impacto psicológico. Entenda isso, tá? A tua mente influencia no teu corpo influencia na tua mente. Quanto mais alongamento você tem, por exemplo, mais flexível é a tua mente e vice-versa. Olha que interessante isso, né? Então, assim, chacoalhe o teu corpo freneticamente por 10 minutos. Isso vai fazer com que a tua mente, os teus pensamentos, eles comecem a ficar focados, porque o teu corpo está numa atividade intensa, você vai colocar toda a tua atenção no teu corpo, para aquilo que você está fazendo. Isso vai fazer com que o volume de pensamentos ele comece a diminuir naturalmente, tá? E aí sim, assim que você terminar nesses 10 minutos, você vai sentar no chão imediatamente e vai ficar imóvel e respirar profundamente por 5 minutos. A tua tarefa aqui não é parar de pensar, não é fazer nada, é simplesmente ficar imóvel, respirando e sentindo o que acontece com o seu corpo e com sua mente depois desses 10 minutos de chacoalhar, certo? Eu faço isso todos os dias, cara. Todos os dias, sacou? Eu saio do banho gelado, eu faço essa prática de meditação e faço esse chacoalhar e depois eu fico quietinho, me interiorizo para sentir a presença do divino, para sentir isso que é a minha verdadeira essência, que me dá a possibilidade de desfrutar, mas que também me dá energia para combater, para batalhar, para fazer um excelente dia e cumprir tudo aquilo que eu realmente me comprometi dentro da minha missão, dentro da minha jornada, tá bem? Então, assim, isso é base da base, tá? É só um pouquinho, é só a sombra do que há de vir, do que a gente tem aí pelos próximos dias. 2021 a gente vai realmente colocar uma pressão tremenda aqui com vocês no Instagram. Vai continuar rolando essas lives da manhã, provavelmente vem uma live aí na parte, no almoço, né, que eu gosto de fazer 12h, eu gostava de fazer essa live, provavelmente ela vai voltar, começar a trazer galera que eu conheço, que é terapeuta, que é buscador, que tem coisas para compartilhar com vocês. Tem também a Jornada do Fim dos Tempos que está rolando toda segunda-feira às 21 horas. Se você não está dentro ainda, o link está na minha bio do Instagram, tá? Só clicar que você vai entrar lá no grupo da Jornada do Fim dos Tempos. Tem aula agora na próxima segunda-feira às 21 horas e inclusive assim que eu acabar essa live, daqui a algumas horinhas eu já vou fazer a postagem da próxima aula que vai rolar na Jornada do Fim dos Tempos, que é o erro mortal de todo servidor na transição planetária. Eu vou te mostrar qual que é a pior cagada que um servidor pode fazer dentro da transição planetária. Tá? Se você é um buscador e sente no coração que está aqui nesse momento para servir, eu vou te mostrar qual que é o pior erro que você pode estar cometendo. Eu tenho certeza que você está cometendo esse erro, absoluta certeza. Então você precisa se conscientizar disso para que você possa mudar, tá bom? Na segunda-feira, às 21 horas, eu venho com essa aula especial aí da Jornada do Fim dos Tempos, que está sendo uma parada muito louca. Você não vai querer ficar de fora, beleza? No mais, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Para você que vai ver esse vídeo depois, é sempre aquele esquema. Compartilha, você que está aqui principalmente, tá? Você que está aqui comigo já virou obrigação, é uma troca, tá? É a moeda de troca. Você vem aqui, você assiste esse conteúdo, você muda a tua mentalidade, você recebe muito conteúdo de valor e você, para ter uma contrapartida energética e não ficar manco, sabe? Não ficar manco, você vai compartilhar essa live, tá? Assim que eu finalizar aqui, ela vai ficar no meu feed. Você pega aquele aviãozinho, posta no seu stories e me marca. Não esquece de me marcar, tá bem? Porque aí eu consigo compartilhar a sua postagem, o seu stories, e a gente faz aí um efeito cascata, um efeito bola de neve, fazer esse material chegar a outras pessoas, tá bem? Lembra disso, tá? Você tá me ajudando com isso? Claro, porque eu tô numa missão, mas você tá ajudando mais as pessoas que vão entrar em contato com isso. Porque as pessoas que vão entrar em contato, elas precisam, tá? Existe um sincronismo no universo. Então essa mensagem ela precisa chegar
em certas pessoas que precisam dessa mensagem. Mas o grande lance aqui é que você nesse momento é o canal, sacou? Você é o canal, você é aquele responsável por fazer essa mensagem chegar em outras pessoas, tá bem? Então, para marcar é só colocar no textinho, Mônica. Você tem um azinho no ponto superior quando você vai fazer o story, você clica no azinho, coloca o arroba e digita Antarfirac que já vai aparecer, tá bem? E é isso, meus queridos. Se você está no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho de notificação, porque a gente está postando conteúdo diário, tá? Muita coisa bacana. E compartilha com a galera, comenta o que você achou aqui embaixo, né? Se você está no YouTube, dá um feedback para mim sobre o que você achou a respeito dessa aula. E se você quiser deixar uma sugestão de temas, eu vou ficar muito feliz em trazer aí o tema que você acha interessante, tá bem? No mais, tamo junto, galerinha. Um excelente sábado para cada um de vocês. Muita gratidão e seguimos firme em Jesus Cristo. Tamo junto, galera. Grande abraço. Opa!